Fala brabos e brabas do meu coração, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, né, a nossa Brava Classe semanal. Hoje o nosso encontro está sendo um pouco diferente, né? Não tem aquela energia, aliás, a energia mantém, eu tô aqui vibrando, tenho certeza que vocês aí também, do outro lado, mas não está sendo uma coisa ao vivo, como é de costume ser toda quarta-feira. Bom, o motivo é porque eu tô incapaz, né, nesse momento, incapaz de estar aqui ao vivo com vocês, mas compromisso, então essa foi a forma que eu encontrei, né, de estar honrando esse compromisso com vocês. Afinal, toda semana é certo, mesmo dia, mesma hora. Bom, galera, como eu divulguei para vocês ao longo da semana no Instagram, a nossa Brava Class de hoje vai ser resolução de questão. Então, assim, vai ser um pouco diferente, né, das vezes que eu fiz aqui até hoje. Foram resoluções de provas, mas, tipo assim, provas inteiras. Então, eu pegava uma prova de um ano da EA, e aí a gente ia fazendo. Dessa vez, não peguei uma prova inteira. Peguei algumas questões, né, não somente da EA, mas de outros concursos aí que vocês vão descobrir, né, ao longo da aula de hoje. Aliás, o PDF, né, para vocês baixarem essa aula com essas questões e tudo mais, tá aqui nos comentários. Nos comentários não, perdão, na descrição. Se você escolhe, né, se você preferir baixar, tentar fazer e depois vir aqui ver a resolução e os meus comentários, fica à vontade. Se quiser ver aqui, acompanha junto comigo, tamo junto também, fechou? Mas enfim, daí eu separei algumas questões, né, de alguns concursos aqui, os primeiros as primeiras questões são da EA, mas não necessariamente de uma prova. Peguei assim de outras provas, peguei algumas questões que eu julgo interessantes, fechou? Eu acredito que a aula de hoje vai ser bem boa. Cara, logo essa aula, mano. Logo essa aula que não deu pra gente fazer ao vivo, porque na moral, a gente já tá vibrando aqui muito, eu adoro conversar com vocês pelo chat. Mas enfim, né? A energia mantém, quero ver vocês aí nos comentários, hein? Deixa os comentários aí no final da aula. Conta o que achou e tudo mais, os bisu que tu pegou, fechou? E também não esquece de deixar aquele like maroto. Beleza, brabos? Então vamos começar. Nossas primeiras questões aqui já estão na cara, né? São questões da EA. E aí a gente já tem aqui uma tirinha, né? Um cartoon em inglês pra gente ler e interpretar. Bom, cartoon simples, né? Com o H e um carinha aqui que é amigo dele. Vou falar pra vocês, hoje eu sei que o nome dele é H, né? De tanto ver, de tanto fazer questão, de tanto, tá ligado? Tá vendo aula da EA, aula não, tá vendo questões da EA, saca? A gente vai conhecendo os personagens, então tem o H, tem o Garfield, né? Dois caras aí que sempre estão caindo na EA e tudo mais, as tirinhas dele, né? Então a gente acaba conhecendo. Mas enfim, né? Fala pra gente ler aqui o cartoon, a tirinha e responder as questões 1 e 2. Então é isso que a gente vai fazer, certo? E aqui na questão 1, fala aqui, ó. Aliás, vamos ler a tirinha. Vamos ler a tirinha primeiro, né? Vai ser mais fácil, a tirinha também é curtinha, não vai nos trazer problema. Aqui tá o H, né? O H, pra quem não sabe, é esse cara aqui, barbudo, né? Esse viking aqui. E aí ele tá falando, Can you speak French? Can you speak French? Ele tá perguntando pro amigo dele. E aí ele fala, a little, um pouco. E aí, aparece na outra cena, né? Eles ali num penhasco, um monte de soldado cavaleiro. E aí ele tá falando, né? O Agar tá falando, tell them, então, tipo assim, diga a eles, if they just go away. Eu vou ler tudo em inglês, depois eu traduzo, né? Mais fácil. Tell them, if they just go away, we won't harm them. Então ele tá falando, diga a eles que se eles simplesmente forem embora, a gente não vai machucá-los, né? Tipo assim, sei lá, um blefe, né? Porque, pô, pelo amor, né? Os caras ali tudo fortemente armados e tá os dois ali e tal, ainda na ponta do penhasco. Mas, enfim, os caras parecem se garantir. Mas vamos lá. Questão número 1, é que tá falando, né? If Agar's friend é o amigo do H. Se o amigo do H tivesse dito aos soldados o que foi pedido, né? O que foi pedido a ele em inglês, he would have said, ele teria dito. Então, enfim, né? Duas situações. A primeira situação é o amigo do H, e aí tá falando, se o amigo do H tivesse dito o que o H pediu em inglês, né? Porque o H pediu em francês, como que ficaria? Como que seria essa frase? E aí, a gente tem aqui algumas opções. Galera, para quem nunca viu essa matéria,
são as famosas if clauses, né? Que são as orações do if clauses. As orações do if, né? É um pouco famoso, né, esse assunto, porque quando a pessoa aprende, tem algumas regrinhas, né, e tudo mais. Na verdade, não algumas regrinhas, né, são algumas estruturas. Falando agora das if clauses, né, das condicionais do if. São algumas estruturas que elas se dividem em 4. Eu não vou falar das 4 aqui, eu vou falar da que tá aqui, e aí eu explico para vocês o que acontece. Mas, bom, essa questão, sei lá, cara, eu acho que dá pra tirar na interpretação. Dá pra tirar na interpretação, mas assim, se você souber, né, ou soubesse, né, esse assunto de if clauses, se tivesse dado uma papeirada ali, tu ia se safar muito melhor nessa questão, porque bastasse que você olhasse somente a estrutura, ao invés de, sei lá, interpretar dessa forma, entende? O que acontece, né? Juntando os dois, pegando um pouco da if clause, né, do conhecimento gramatical que a gente tem, e um pouco da interpretação também. Vamos olhar por cima as questões. Aqui está o amigo do H, certo? O amigo maromba aqui, né, tá aqui na linha de frente, na frente do H. E aí, beleza. O amigo do H vai falar para os cavaleiros que estão indo em direção a ele, tá ligado? Então, ele vai falar para eles, diretamente para eles. Beleza, certo? Grava essa informação aí. Olhando aqui as opções, por cima a gente tem you e you. Temos apenas 2 orações com you. Como assim, né? O que isso significa? Significa que nessas 2 orações, apenas nessas 2, são as frases que o amigo do H tá falando diretamente, tá ligado? Pros soldados ali. Porque é como se fosse o seguinte, ó. Faz de conta que eu sou o amigo do H. E aí tá vindo aqui um monte de soldados. E aí eu falo o seguinte. If you go away, we won't, né? Aqui tá we will not. Que é a mesma coisa, né? Só que abreviado. Enfim, ó. Faz de conta. Eu tô virado pra eles e eu falo o seguinte. Ó, se vocês não forem embora... Não, se vocês forem embora, quer dizer... Se vocês forem embora, a gente não vai mais ficar com vocês. Entendeu? Então é isso que ele tá falando. Agora, olha essa segunda, pra ver se faz sentido. If they go away. Tipo, isso é o amigo do H falando pra eles, diretamente pra eles. Aí olha como é que ficaria. Se eles não forem embora, a gente não vai mais ficar com vocês. Tipo assim, não faz sentido, entendeu? Se eu tô falando diretamente pra você, eu tenho que usar o você, eu tenho que usar o you. Não tem que falar eles, tá ligado? Pô, vou virar pra você, um exército, eu vou falar, ó, se eles não forem embora, tipo, na verdade é você, entende? Então assim, tá trocado aí. Por isso que a B e a delta a gente já consegue descartar logo de cara. Beleza? E agora aqui na alfa e na Charlie. Na alfa, a frase ela tá o seguinte. Se vocês forem embora, a gente não vai mais ficar com vocês. E na Charlie tá o seguinte. Se vocês... Deixa eu ver aqui como que eu vou ler a Charlie. Se vocês forem embora. A Charlie eu acho que ficaria mais ou menos assim, ó. Na tradução. Se vocês tivessem ido embora, a gente não vai mais ficar com vocês. Tipo isso. Realmente não faz sentido. Pra vocês verem. Então, assim, dá pra tirar assim, um pouco na interpretação. Essa é uma análise interpretativa sem saber a gramática da coisa, tá ligado? Então, assim, por isso dá pra gente tirar que a letra A foi a nossa alternativa correta. Beleza? Agora, fazendo a análise gramatical. Né? Pô, tu sabe o assunto, tu sabe if clauses, fica muito mais tranquilo. Porque você observa aqui, igual eu falei pra vocês, tem algumas condicionais, né? São 4 condicionais. Vou botar aqui do ladinho, vai. São 4 condicionais. São 4 condicionais, 4 estruturas, 4 formas diferentes de fazer a condicional. Dando uma explicação mais diluída, né, para quem tá talvez meio que boiando nesse assunto de condicional. Por que condicional? Porque o if em inglês significa se, certo? S-E, se. E o se em português? O que é o se em português? A gente usa para fazer condicionais também. Né? Por exemplo, se você... Não sei, cara, vou dar um exemplo aleatório. Se você não der o like, eu vou ficar chateado. Se você não der o like, eu vou ficar chateado.
tá ligado? Por isso que é chamado de if clauses, as condicionais do if. E aí tem 4 estruturas em que são montadas, né, as orações. E essa estrutura da letra alfa, ela é a the first conditional. Isso, é a primeira condicional. E a primeira condicional ela é feita assim. A gente tem em uma oração, a gente tem o verbo no simple present, no presente, ó. If you go away, tá no presente? Tá no presente. Se você for embora, tá no presente. Se você sair. E a outra oração, né? No caso, a outra oração é essa daqui. A outra oração, ela vai estar no futuro. E o futuro é representado pelo will. Então, ó, da match, fica direitinho aí. Se tu soubesse a gramática, cara, ia fluir muito mais tranquilo. Entendeu? Então, o número 1 fica sendo a letra alfa por esse motivo. Number 2, a gente tem um according to the cartoon, de acordo com a tirinha, nós podemos afirmar que... Então, uma parte interpretativa, né, galera? Vamos lá, letra alfa. O H fala francês. Essa é uma parte que, tipo assim, a tirinha, se você olhar a tirinha em si, ela não fala quem é o H e quem é o amigo do H, certo? A tirinha não fala. Mas na número 1 fala quem é o amigo do H. Ó, se o amigo do H tivesse dito aos soldados o que foi pedido, né? Então, assim, quem pediu foi esse cara aqui. Então, quem devia ter... Entendeu? Dá pra tu fazer esse link aí lendo o enunciado do número 1. Beleza? Então, só deixando claro aí. Mas, enfim. É que tá falando que o H, ele fala francês. Não é o H que fala francês. É o amigo do H. No primeiro quadrinho aqui tá perguntando. Can you speak French? Você pode falar... Você sabe, né? Falar francês? Aí o amigo dele fala um pouco. Então, não é o H. É o amigo do H. Bravo. Agar's friends, o amigo do H, fala some friends, fala um pouco de francês. É isso, galera. O amigo do H fala um pouco de francês, pô. Pergunto pra você, pô, tu sabe falar inglês? Sabe falar francês? Ah, um pouco. É isso. É isso, entendeu? O amigo do H fala um pouco de francês, fala, né, alguma coisa em francês. Fechou? Essa é a nossa alternativa correta. Na Charlie tem o H está com medo dos outros soldados. Assim, aliás, vamos pular Charlie, vamos ir para Delta. Delta, o H e seus amigos e seu amigo não quer machucar os soldados. Assim, ele quer, pelo menos na fala, ele quer, né? Agora, se na realidade ia machucá-los ou não é outra história. O quadrinho não prossegue a partir daí. Mas, enfim, na fala tá falando que ele quer, então a Delta... ela tá incorreta. Agora, Charlie. A Charlie fala que o H ele está com medo dos outros soldados. Assim, na fala, não mostra. Talvez a gente pode até imaginar por conta da expressão, né? Tipo assim, o H no primeiro quadrinho e no segundo também tá o quê? Não só o H, mas o amigo dele também. Os dois estão com um olhão assim aberto. Tá ligado? Então, tipo assim, medo, né? E tá na cara que essa fala do H foi uma fala irônica, né? Tipo assim, o H não vai... O H e o amigo dele não vai sair arrebentando o exército inteiro. É um exército. E os caras ali... Ó o amigo do H. Cara é um frango. Então, assim, tá ligado? Então, assim, são coisas que, tipo assim, fica meio que no ar, entendeu? Não é uma informação concreta. A única informação realmente concreta que a gente tem aqui da número 2 é a Brava, que fala que o amigo do H, ele fala um pouco de francês. Fala alguma coisa em francês. É isso. Essa não é a sua informação correta. E, galera, isso aqui é uma questão interpretativa. Questões interpretativas, pessoal, a gente tem que ir sempre na informação mais correta. Ou melhor, vou reformular isso. Na informação mais concreta que a gente tem ali. Mais óbvia, digamos assim. Entendeu? E a mais correta, mais concreta, dentre essas aí, é a letra Brava. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Então vamos lá, vamos seguir. Número 3, fala pra gente selecionar a alternativa so as to have the passage completed correctly. Só por curiosidade, né? Só por curiosidade mesmo, eu vou falar sobre isso. So as to. Esse cara aqui,
normalmente ele não costuma, né, aparecer muito, tanto em enunciado quanto em texto. Então, por isso que eu estou falando aqui. Essa palavra, so as to, é a mesma coisa. É a mesma coisa do in order. Quem aqui conhece? Cara, olha só, eu perguntando pra vocês e vocês não estando aqui, mano. Eu vou chorar de saudade de vocês, cara. Ah, saudade aqui da minha turma presencial. Mas, enfim, galera. Não tamo junto, mas tamo junto. Tá ligado? Tamo junto aqui, né, na gravação. Mas, enfim, eu vou perguntar pra vocês. Quem aqui conhece o in order to? Se você, brabo, que tá assistindo aqui, quiser fazer, tipo assim, uma anotação, fazer uma anotação das minhas... Calma aí, tô falando errado. Se você quiser fazer uma anotação das respostas das minhas perguntas ao longo da live, pra postar de uma vez nos comentários, tá ligado? Tá ótimo, tá contigo, também vou ficar feliz. Ó, o que acontece? In order to é a mesma coisa. So as to. Pra quem não sabe também o que é in order to, é a mesma coisa que o for. E pra quem não sabe o que é for, beleza. É para, beleza? É uma preposição que indica finalidade. Então isso aqui, esses todos são sinônimos. Não é uma questão, né? Isso aqui é apenas um enunciado, mas assim, apenas uma curiosidade pra vocês. Certo? Ah, aproveitando isso aqui, tem coisa, olhando aqui, tem coisa que sim que já foi questão. Como, por exemplo, o in order to e o for. Se eu não me engano, agora eu não vou lembrar o certo, mas teve uma questão que destacou ou for ou o in order to, certo? Um ou outro. Exemplo, lá, destacou for em uma questão, certo? E aí nas opções da questão, pediu, qual preposição, qual outra palavra pode substituir sem alteração de significado? Aí é o in order to, entendeu? Então, é interessante saber. Esse so as to, pra mim, tipo assim, é novidade, né? No sentido de não costuma aparecer muito mesmo. Pô, mal aparece em texto que dirá questão. Fechou? Enfim, apaguei aqui. Se vocês quiserem, vocês voltam o vídeo. Só pra não ficar uma bagunça aqui. Vamos lá. So as to, né? Então, assim, seleciona a alternativa para ter a passagem completada corretamente. Bom, galera, uma passagem pequenininha, né? Tá dizendo o seguinte. Muitas pessoas acreditam que os pilotos ganham muito dinheiro. But the real fact is, mas a real, né? O fato real é tananã, the airline is, tananã, pilot salary is. Bom, vamos lá, né? A gente olhando isso aqui, isso aqui que eu vou falar pra vocês, é uma parte, é sobre adjetivos, beleza? É sobre adjetivos, acho que já meio que deu pra perceber aqui pelas opções. Mas é uma parte da matéria que eu acho que não é muito comentada, né? Não é muito comentada, mas que tem, né? Mas que tem, existe. Tanto é que caiu nessa prova da EA. E assim, a mesma coisa do if clause, né? Se você sabe essa parte... Aqui não tem nem como tirar por interpretação. De verdade, não tem como você tirar essa questão por interpretação. É sabendo mesmo a gramática. E assim, se você tem conhecimento dessa matéria, desse assunto, cara, só de você ler isso, tu sente já que é isso, entendeu? Tu sente já que é isso. O que acontece? Vou apontar aqui a resposta correta e aí eu vou explicar para vocês como que funciona. A resposta correta aqui é o the larger. É a letra delta. The larger e the higher. E aí vai ficar but the real fact is the larger the airline is, the higher pilot salary is. O que acontece, né? Esse par aqui, esse par, de alguma coisa, de outra coisa, são comparativos. É o que chama, o nome da matéria, para quem depois quiser procurar, é duplo comparativo. E aí, o que acontece, né? O duplo comparativo no inglês é usado para isso, para pôr proporções, no sentido de aumentar ou diminuir. Exemplo. Quanto mais cansado, quanto mais cansado você está, mais difícil é de se concentrar. Como que isso seria em inglês? Seria mais ou menos assim, ó. Vou botar aqui do lado. Ó. The more tired you are, the more difficult to concentrate. Então, quanto mais cansado você está, mais difícil é de se concentrar.
Outro exemplo é um sorvete. Faz quanto que eu tenho um sorvete aqui na mão? Quanto mais calor ele receber, mais ele vai derreter. Então é isso, sabe? Quanto mais não sei o que, mais não sei o que. Ou quanto menos também. Quanto menos você estudar, menos chance você tem de passar. E por aí vai. Então, esse quanto mais, quanto menos, é representado dessa forma no inglês. Vai vir o de e depois vai vir o adjetivo, certo? Deixa eu voltar aqui o exemplo aqui para vocês verem melhor. E aí vem o de e vem um adjetivo em seguida na sua forma comparativa. Comparativa de superioridade. Por isso que, por exemplo, logo de cara já dá para eliminar muito fácil. Ó, alpha, largette. Isso aqui não é comparativo, isso aqui é superlativo. Elimina. É os dois, tá? O par tem que estar em comparativo de superioridade. Então, aqui está em superlativo, aqui também está superlativo. Aqui está comparativo, mas aqui está superlativo. Os dois têm que estar no comparativo de superioridade. Ó, superlativo, comparativo não rola. Os dois têm que estar em comparativo de superioridade. E o único que dá match aí, que atende às nossas expectativas, é a letra delta. The larger e the higher. Certo? Quanto maior e quanto maior e são maiores diferentes, né? A frase em português ela fica o seguinte: mas a real, né? Mas o fato real é que quanto maior a companhia aérea maior é o salário do piloto, entendeu? Essa que é a ideia da frase. E aí vai ficar isso, bravos. Vai ficar isso. Só dando uma explicada de novo sobre essa frase, o que acontece? Essa forma, essa estrutura, ela vai seguir o mesmo padrão do adjetivo comparativo de superioridade. Aquelas mesmas regrinhas. O adjetivo é longo, eu vou colocar o more. O adjetivo é curto, eu vou colocar o er no final. Entende? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui é o de, mais o adjetivo difficult na sua forma comparativa de superioridade. Só que, como que é a forma comparativa de superioridade do difficult? É com o more na frente. Por quê? Porque o difficult é um adjetivo longo. Tá ligado? Então vai ficar the more difficult. E aqui, ó, the more tired. The more tired you are. O tired, no caso, é uma exceção. O tired é um adjetivo que aceita tanto o er no final quanto o more na frente. Então tá aqui, também tá correto. Fechou? Então essa é a explicação. Entenderam? Entenderam, galera? Espero que sim. Deixa aí nos comentários. Vamos lá, verdinho aqui na letra delta. Vamos para 4, galera. Vamos para 4. Deixa eu só beber minha água. Isso aqui, ó, sem cortes, cara, ó. Sem cortes. Estilo ao vivo mesmo, pô. Eu paro aqui para beber minha água. Vamos lá. Número 4. Fala pra gente ler... Calma. Vai fluir. Fala pra gente ler o diálogo e marcar a expressão correta para completar, certo? Para completá-lo corretamente. O diálogo é entre o alfa e o bravo, né? O A e o B. E aqui já começa com uma lacuna. Have you been working as a sergeant? E aí o bravo fala, for about 2 years. Então, assim, dá pra gente ver que o alfa tá perguntando quanto tempo, né? Há quanto tempo o bravo, ele vem trabalhando como sargento. E aí o bravo, ele responde. Ele fala, por mais ou menos 2 anos. Qual é a questão, né? Qual desses aqui a gente vai usar, né? Utiliza-se, né? Para dar essa ideia de tempo. Qual deles? Só tem um. Qual deles a gente usa para dar essa ideia de tempo? É o how long, how much ou how many. É muitos hows, né? Muitos hows. Galera, nossa alternativa aqui vai ser o how long, tá? Vai ser o how long. O que acontece? O how sozinho, ele significa como? Vocês sabem isso, né? Ó, aquela famosa pergunta clássica. How are you? How are you? Oh, I'm fine. Thanks. And aquele diálogo, né? Bem que a gente aprende em cursinho de inglês, né? Bem nível básico. Enfim, o how significa como. How are you? Como você vai? Né? E por aí em diante. Mas o how sozinho significa como. Daqui para baixo, esses três aqui são algumas expressões formadas com o how.
Como assim expressões? Sempre que eu falo expressões para vocês, são coisas que têm sentido juntas, beleza? Coisas que separadamente a gente não vai achar sentido. Então, show. O how long é uma expressão que significa quanto tempo, tá? Então, how long have you been working as a sergeant? Há quanto tempo você está trabalhando como sargento? E o how much e o how many, galera, são expressões que significam quanto, tá? Ambos aí significam quanto. Qual que é a diferença? A diferença é que o how many com o many a gente usa para falar, né, para fazer relação com substantivos contáveis, e o how much a gente usa para fazer relações com substantivos incontáveis. Vou dar 2 exemplos de cada aqui só para vocês entenderem, só para vocês pegarem. Deixa eu apagar aqui o diálogo do how are you. Olha, por exemplo, how many kids are there in your school? How many kids are there in your school? Quantas crianças há na sua escola, né? Ou tem, quantas crianças tem na sua escola, enfim. O que eu quero que vocês observem é que eu estou usando how many, estou perguntando quantas crianças, né? Mas, por que eu estou usando how many? Porque kids é um substantivo contável, tá ligado? Então, suave colocar o how many antes, beleza? Se isso, por exemplo, fosse uma questão assim, para completar, seria o how many por essa razão. Show? Cara, não tem como, infelizmente, eu falar para vocês, né, dar uma aula sobre substantivo contáveis e incontáveis, né, para quem não sabe muito bem esse assunto. Mas, sei lá, nem sei se já fiz Bravo Class anterior sobre isso, eu acho que sim. Se tiver, dá uma procurada ali na playlist. Às vezes tem alguma dessas aí para quem tiver dúvida. Fechou? How many kids, tal. E agora exemplo com o much. O much significa também quanto, né? Mas é usado para substantivos para nomes incontáveis. Exemplo: How much coffee did you drink? How much coffee did you drink? Quanto café você bebeu? Quanto café você bebeu? Nesse caso, café é um substantivo incontável. Via de regra, todo líquido é incontável. Café, água, suco, chá, tá ligado? Então, coffee é incontável, por isso que eu tô usando aqui o much. Perdão, o much no how much. Só pra gente prosseguir, um último exemplo sobre essa questão é que o how much também é usado muito com dinheiro. Pra fazer referência a dinheiro, tá ligado? Pra perguntar quanto custa alguma parada. Exemplo: How much is this book? How much is this book? Quanto custa esse livro? Entendeu? Então, how much, quanto custa, beleza? Então, só essa observação mesmo. How much a gente usa muito para fazer referência a dinheiro, para perguntar com o vendedor na rua. Fora isso, né, a gente também usa para substantivos incontáveis e o many para contáveis. Fechou? Então é isso aí. Número 4, letra bravo. Bravo de brabo. Beleza? Vamos seguir aqui. Segue o baile. Número 5. Aqui a gente tem um texto bem interessante, texto grande, né? Galera, aviso pra vocês. Cara, outra coisa que eu queria perguntar se fosse aula ao vivo. Quem aqui tá pela primeira vez? Quem não está pela primeira vez? Né? Mas enfim, a galera que tá aqui pela primeira vez, talvez não saiba desse visu. Mas, pô, galera, a gente tá fazendo uma prova, a gente se depara com o seguinte título: leia o texto abaixo para responder a questão. Cara, a gente aqui, na filosofia dos bravos, a gente não segue essa ordem, não. A gente vê a questão para depois saber se tem necessidade de ler o texto ou não. Entende? Então é isso que a gente vai fazer. É o famoso fatiou, passou, certo? Ó, aqui, ó. Arma na cintura, ó. Fatiou, passou na questão. Vamos chegar aqui embaixo no exercício. Questão da AFA, ó, já começa a ter um horizonte diferente. Aqui está falando para marcar a opção que completa as lacunas, né, the gaps, lacunas, respectivamente. Então vamos ver, né? Então nesse caso a gente nem precisaria ler o texto inteiro de fato.
aqui fala para ler o texto, pô, a gente leria o texto inteiro, sendo que o que a gente precisa é apenas isso aqui. É apenas isso aqui, saca? Então vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Na primeira parte, aqui da primeira lacuna, a gente tem in Freeport, Illinois. Isso aqui é um lugar, né? Então, Illinois, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que Illinois é um estado e Freeport é o nome da cidade. Então, saca? Beleza, quais são as nossas opções? Nossas opções são essas aqui, ó. I woke up, was born, grew up ou lived. Traduzindo para vocês, acordei. Eu acordei em Freeport, Illinois. Eu nasci em Freeport, Illinois. Eu cresci em Freeport. Ou eu morei em Freeport. Pra mim, assim, olhando por cima, logo de cara, todas essas três aqui fazem sentido. Tipo, um sentido bacana, sabe? Woke up poderia ser, tipo, eu acordei em Freeport. Sei lá, né? Vai que o cara dormiu em um lugar e acordou em outro, né? Não sei. Enfim, mas assim, pra mim faz muito mais sentido essas aqui, mas essa aqui também não é algo de se descartar, assim, com certeza. Mas beleza, por hora, vamos considerar todas, por hora. Beleza? A opção aí de eu cresci, eu nasci, eu morei e eu acordei em Freeport. Seguindo. O meu primeiro emprego foi em um lava-jato local. Eu, 16 years old. Galera, aqui só tem uma opção. Aqui só tem uma opção. Pra gente se referir à idade de alguém, a gente usa o verbo be. Saca? Por exemplo, vou falar de mim. Vou falar minha idade. I am 23 years old. I am 23. Tá ligado? A gente usa o verbo be. A gente não usa o have, né? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra. Porque em português a gente fala, quantos anos você tem? Eu tenho 23 anos. Em inglês, não. A gente não usa o have. A gente usa o verbo be. Saca? Sabe qual é? Então, nesse caso aqui, é o verbo be. Fechou? E as únicas opções que tem o verbo be é a Alpha e a Charlie. Só que a Charlie é a nossa correta. Tá vendo? Aqui não tem o verbo be, não tem o verbo be. Só que a Charlie é a correta porque ela concorda com I. Após o I, a gente usa o was, certo? Que é o nosso verbo be, aí no singular, digamos assim. Singular aí no passado. Fechou. Fechou. Tá vendo, galera? Acabou a questão. Terror nenhum. Terror nenhum. Texto grande. Aí tu vê aqui, questão da AFA, já começa a se desesperar. Mas, cara, só ter... Como meu instrutor lá... Como o meu instrutor dizia lá na EA, só ter calma e elegância, galera. Ó, calma e elegância aqui, ó, tranquilinho, fazendo a questão que a gente chega aí no resultado. Certo? Já era. Letra C, verdinho na letra C. Nossa resposta correta. E aí, só para conferir, vamos conferir o resto das lacunas? Ó, qual que é a outra aqui, ó? Eu work. I worked every day. Eu trabalhei todo dia. Ó, fez sentido? Eu trabalhei... Acho que fica melhor trabalhava, né, na tradução, mas enfim. Eu trabalhava todo dia, todo verão, por $1 a hora. Eu trabalhei com outros 10 caras. Todos nós éramos, certo? Também fez sentido. Todos nós éramos de diferentes cenários raciais, religioso e econômico. Fez sentido tudo aí, ó. Já era, não tem nem o que falar. 5 Charlie. Nossa próxima aí é 6. Question 6. Fatiou, passou. Vamos chegar na questão. A questão está falando dos conectivos however e thus. Em bold in the text, né? Em bold é em negrito. E está falando que eles expressam respectivamente o quê? Aqui, galera, para quem não sabe, o however e o thus são conjunções no inglês. Saca? Nesse caso aqui, ó, outro exemplo que fazendo fatia passou funciona perfeitamente. Não lemos esse texto enorme. Chegamos aqui na questão, tranquilo. E assim, aqui na questão a gente não precisaria nem ler o texto,
Se você estudasse conjunção, se você lembrasse, se você soubesse essas duas conjunções, daria para tu fazer essa questão, já era. Que o however, para quem conhece, a gente pode traduzir como se fosse um contudo ou um porém, dá uma ideia de contradição, de contrast, certo? E thus é uma conjunção que dá uma ideia de conclusão, tá ligado? É como se fosse o nosso portanto, beleza? Portanto, dá uma ideia de conjunção conclusiva, tá ligado? Então é isso. Aqui ainda tenta te pegar, né, ó. Na letra B, tenta te pegar colocando conclusion. Só que aqui na Bravo tá o however como addition, adição. E o however, ele não tem ideia de adição. O however tem uma ideia de contraste, entendeu? Então, assim, a gente poderia considerar tanto a alpha quanto a Charlie. O que leva a gente a considerar aqui, por fim, o result, é essa ideia de conclusão, tá ligado? Porque, por exemplo, se eu faço uma coisa, a conclusão, que é o resultado daquela outra coisa, manja, é a consequência daquilo. Se você ficasse em dúvida, você poderia ler o texto, mas é o que eu falei. Cara, tu já sabendo o que significa, nem precisava. Mas, vamos ler o texto. Vamos ler o texto para mostrar para vocês o que eu tô falando, ó. Vamos ler o texto não, vamos ler a parte do texto, né, que é interessante aqui pra gente. Ó, the Brazilian government, o governo brasileiro, acompanha comigo, estava preocupado com a guerra aérea na Europa e decidiu concentrar under um único comando as atividades da aviação militar. Ponto. Dessa forma, assim, então, portanto, olha o tanto de significado que dá para tirar disso aí. Enfim, né? Então, em 20 de janeiro de 1941, o Ministério da Aeronáutica foi criado, e tanto as armas aéreas do Exército quanto as da Marinha foram dissolvidas, seu pessoal e equipamentos também dissolvidos, formando a Força Aérea Brasileira. Então, assim, dá pra ver num contexto que o does, ele apresenta essa ideia de conclusão, tá ligado? Conclusão, resultado, entende? Aqui apresentou o cenário inicial e aqui apareceu a consequência. O does, ele só tá ligando os dois. Só tá ligando os dois. Então, ele tá aqui, ó, no meio de campo. Ele tá apresentando o resultado. Beleza? Number 6, letter A. Número 6 na letra alfa, galera. A 7, vamos para a 7. Uma questão já diferente, né? Falar pra gente selecionar a melhor opção para mudar a sentença. Essa sentença aqui. Na forma passiva, não, na forma ativa. Essa é uma questão, devo confessar, que é um pouco atípico, digamos assim, né? Tipo assim, não é nenhuma novidade, só que o que as bancas costumam cobrar quando tocam nesse assunto de voz ativa e passiva é o quê? Te dá uma frase na voz ativa e pede para transformar na voz passiva, entendeu? Aqui já fez o contrário, te deu uma frase na voz passiva e pediu para transformar na ativa. Mas assim, para quem aprendeu, sabe? Para quem aprendeu a fazer de uma forma, consegue fazer isso trás para frente, entende? Consegue fazer isso trás para frente de boa. É só o processo inverso, entende? E bom, galera, aí não tem muito. Eu vou tentar falar isso aqui de uma forma para quem não conhece muito esse assunto, né? O que acontece? Aqui, assim como os if clauses, né, tem que conhecer um pouco da gramática. E falando da voz passiva, a gente tem que saber alguns passo a passos, saca? Pra gente fazer. Ó, para transformar de voz ativa para passiva, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, o meu sujeito ele vira objeto. Isso eu estou falando de voz ativa para passiva. O meu sujeito ele vira objeto. Tanto é que esse the brain é o objeto aqui na passiva, tá vendo? O meu sujeito ele vira objeto. O meu verbo principal, ele, digamos assim, que a gente separa ele em dois, tá ligado? Então, assim, a gente vai colocar um verbo be. Galera, eu tô falando por cima. De novo, não dá pra eu dar uma aula sobre voz passiva. Então, assim, quem tem um pouco do entendimento da matéria vai entender o que eu tô falando. Quem não tem, relaxa também. Esse é o primeiro contato seu com essa matéria
tenho certeza que lá na frente, quando você for estudar de fato, vai fluir muito mais tranquilo, porque tu vai lembrar disso aqui que eu tô falando. Beleza? Então, primeiro, o sujeito vira objeto. Segundo, o verbo to be, a gente acrescenta um verbo to be, ele pega a mesma forma, o mesmo tempo verbal do verbo principal. Nisso a gente já, só nesse segundo passo, a gente já consegue matar a nossa questão. Tendo isso em mente, Essa é a nossa frase em voz passiva. O que eu acabei de falar? O verbo to be, ele pega o tempo verbal do verbo principal. O verbo to be é esse daqui. Ele está no presente, certo? Então, o meu verbo principal, lá na voz ativa, ou seja, aqui, nessa frase, ele também tem que estar no presente. E a única coisa, o único cara que falta aqui nessa lacuna é o verbo. Então, o que falta para mim? É eu achar um verbo aí no presente. E o único cara no presente aqui é o represents. Letra B. Matamos. Segundo passo. The brain represents human capacities. Fechou. Represents. Isso aqui está no present perfect. Present perfect também. Aqui está no gerúndio, ing. Bravo. Letra 7. Já era. Beleza? Novamente, adoraria perguntar para vocês se vocês estão entendendo, mas vocês compensam aí nos comentários. Vamos lá. E ler o texto, para responder as questões 8, 9 e 10. Bom, galera, texto grande, Novamente, aqui, fatiou, passou na veia. A gente fatia e passa aqui a questão. Vamos ver a nossa primeira? Aqui está falando, escolha a afirmação em que a palavra range é usada com o mesmo significado do parágrafo 1. Nesse caso aqui, pede para a gente ler o parágrafo 1, certo? Na verdade, assim, de novo, fazendo uma análise geral das questões, aqui pede para a gente ler o parágrafo 1, e logo aqui embaixo fala o quê? Para a gente selecionar o título mais apropriado para o texto. Então, galera, título é o resumo do texto, é o tema do texto. Então, assim, para essa missão a gente não teria como fazer sem ler o texto inteiro, certo? A gente teria que ler o texto inteiro. Então, assim, apesar dessa questão necessitar que a gente leia apenas o parágrafo 1, essa aqui de baixo pede que a gente leia o texto inteiro, entendeu? Então, para economizar esforços, para tipo assim, eu vou ler só um. Chega aqui, eu vou ler o texto todo. A gente já chega a poder, se é uma que fizer um fatiou passou, já vi que vai precisar ler o texto inteiro, volta e lê o texto inteiro. Beleza? Aqui, eu não vou ler o texto inteiro para a gente ganhar tempo. Mas, novamente, o PDF está aqui embaixo. Vocês baixem e tentem fazer aí, ou acompanhem o texto depois junto comigo. Tá bom? Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Na questão número 8, certo? Tá falando aqui para a gente selecionar a afirmação, uma das opções aí, que tem o mesmo significado. Calma aí. Selecionar a afirmação em que a palavra range, se vocês forem ver em todas essas opções, tem a palavra range, mas ele quer que tenha o mesmo significado da que tem no parágrafo 1, tá ligado? No parágrafo 1, eu não li, mas já dá para deduzir que tem uma palavra range no parágrafo 1, por mais que você não tenha lido. Então vamos lá, para fazer essa missão a gente realmente tem que voltar aqui para ver o contexto, para interpretar, saca? Para ver qual o contexto ali, para a gente voltar e marcar a opção correta, para a gente saber qual o significado ali do range nesse parágrafo. E o range, ele está aqui. Aqui. Deixa eu ver. Lendo essa frase, a gente tem o seguinte, Claro, se você ler o parágrafo inteiro, você vai ter um entendimento melhor, mas lendo só essa frase, o que a gente tem? A gente tem que as crianças devem receber a range of mandatory immunizations before attending school. Esse range aqui está no significado de muitos, tá ligado? As crianças devem receber muitos, uma série de imunizações obrigatórias antes de comparecer à escola. Então esse range tem significado aí de muitas coisas. Acabou. Agora é só a gente procurar aqui o range com esse significado. Para isso a gente dá para tirar na interpretação, até porque, galera, eu ia falar o quê, O que eu ia falar para vocês? Que dá para tirar na interpretação,
Mas se você conhecesse o vocabulário da palavra, teria muito mais de boa. Mas assim, galera, é impossível a gente saber tudo. De verdade, é impossível a gente saber tudo. Nessa questão, tem significados de range que eu nunca vi na vida. Nunca vi na vida, eu aprendi nessa questão. Então, assim, a gente nunca sabe de tudo, certo? Engano seu se você acha que você vai ter a melhor preparação do mundo. Por mais que você estude anos, por mais que você estude no curso mais caro que tem, você não vai estar preparado para tudo. Vai ter sempre uma questão que vai, no mínimo, te deixar em dúvida. Então, assim, cara, o que a gente faz? A gente busca estar sempre se preparando, entendeu? E como que a gente se prepara para a interpretação? É fazendo interpretação, matando questões de interpretação. Por isso que eu tô sempre falando nos stories, lá do Instagram. Galera, separa, faz a interpretação ali uma vez por semana. Interpretação é prática. Porque, tipo assim, se tu ali tá toda semana praticando interpretação, consequentemente você também tá ganhando vocabulário. Isso já ajuda, tá ligado? Mas assim, o treino da interpretação é fundamental. Eu arrisco dizer que é até mais importante do que o vocabulário. Por quê? Porque, cara, a banca, ela vai perguntar pra você vocabulários de questões que muito provavelmente você não saiba, tá ligado? É pra te deixar em dúvida mesmo, pô. Pô, nunca que vai perguntar aqui o significado de, deixa eu ver, de months. Months significa meses. Pô, é muito fácil de você deduzir. Vai pegar uma palavra que é difícil de deduzir o significado, entendeu? Então, assim, a interpretação te prepara para isso. A prática te prepara para isso. Te prepara pra guerra, entendeu? Porque, assim, tu tá tão praticando que, assim, tu vai pegando o jeito, vai pegando a malícia de tirar pelo contexto. Essa é a ideia. E ao longo do caminho, tu de bônus, digamos assim, vai ganhando vocabulário também. Saca? Então é isso, cara. Interpretação, se tu não pratica, ó, toda semana, toda semana. Eu pratico com os meus alunos toda semana. Toda semana, ó. Desde que começou as aulas do meu curso com eles, toda semana, sem falta, tenho liberado uma aula de interpretação para eles fazerem. Um caderno de interpretação. E também a minha resolução comentando aquele caderno. Então, assim, cara, os moleques, ó, o pessoal realmente é bravo. O pessoal tá praticando ali, ó, meses. A gente tá em abril, no mês 4, né? O pessoal tá praticando desde janeiro. Imagina, janeiro ali, uma semana de interpretação. Toda semana, um caderno de questão com 10 questões. Mano, tu fica um monstro demais, tá ligado? Então, assim, a visão é essa. E só aproveitando que eu falei aqui agora, pra quem tiver interesse, né, lá na frente entrar na minha turma da Inglês Profissão, as inscrições abrem no mês de junho. Mês de junho, dia 6. 6 de junho, às 9 horas da manhã. Show? Vamos lá, então. Vamos ler, né? Ler aqui e interpretar. Letra alfa. It came within my range of vision. Fala que veio dentro do meu range de visão. Dentro do meu range de visão. Nesse range aqui está um significado de alcance. Então, está falando que ele veio dentro do meu alcance de visão. Alcance não é a mesma coisa que quantidade. Não é o que a gente quer. Então, toco nela. Letra brava. A bomba, ela foi testada no range do míssil, no deserto. Esse range, de novo, tem o mesmo significado de alcance. A bomba foi testada no alcance do míssil, certo? No alcance ali do míssil. Também não tem. Também não significa muitos, né? Charlie. Prices, os preços, range, entre 7 euros e 10 euros. Esse range aqui tem o significado de variar. Então, ó, os preços variam entre 7 euros e 10 euros. Também não é o que a gente quer. Delta. Há uma larga range de opiniões sobre esse assunto. Interessante, né? Há uma larga o quê? Uma larga range, há uma larga quantidade de opiniões sobre esse problema, né? Esse é o range que a gente quer. Esse é o range que denota quantidade. Há uma larga quantidade, há uma larga série de opiniões, certo? Há muitas opiniões sobre este problema. Fechou? 8 delta é o que a gente quer. E a echo, ó. She was cooking soup on the range. Esse é o significado que eu não sabia. Ele estava cozinhando uma sopa on the range, no fogão. Range é fogão, pasmem. Range é fogão. Mas enfim, não é o que a gente quer de longe. 8 delta. Fechou?
Na 9, fala pra gente selecionar o título mais apropriado pro texto. Galera, é o que eu falei pra vocês, só lendo o texto realmente para selecionar o melhor título para ele. E bom, vocês lendo o texto, né, vocês vão entender que a melhor opção para essa questão é a letra alfa. Fala que a Itália, ela proíbe crianças não vacinadas da escola. O texto ele fala direitinho isso, né? Ele fala que tem até uma informação mais específica, que fala que crianças do zero, sei lá, enfim, crianças de até 6 anos, elas estão banidas da escola, mas dos 6 aos 16, parece que não pode banir, né? Elas vão à escola, mas se elas não tiverem vacinada, os pais são multados. Então, assim, essa informação realmente procede. E analisando a questão opção por opção, né, só para descartar, na Bravo, a gente tem que a vacinação da Itália, a vacinação italiana. Vou ler de novo. Os índices da vacinação italiana aumentaram para 80% esse ano. Então, o texto, ele apresenta essa informação. Mas assim, galera, é o que eu falo, tem que ler o texto. Não adianta você ir por bizu, tá ligado? Tipo assim, vou ler o texto assim por cima tal, pegando algumas palavras ali, encaixando ali, bababá. Não vai, cara. Porque, por exemplo, essa informação tá falando no texto. No texto tá falando sobre rates, sobre índices, tá falando sobre esse 80%, mas não é uma informação, quando montada, não é uma informação verdadeira. Então, assim, tu precisa realmente ler o texto e entender. Saca? Não adianta tu ir por bizu pegando por cima. Então a letra B, ela tá errada. A parte do texto que mostra isso é essa daqui, ó. Essa daqui fala o seguinte: the new law, a nova lei, ela foi aprovada para aumentar as taxas de vacinação de queda da Itália de menos de 80%. Saca? Menos de 80%. E aqui está falando que aumentou para 80%. Totalmente contrário. A Charlie fala que o debate nacional sobre a vacinação compulsória não tem deadline. Deadline é prazo final, para quem não sabe. E tem sim. Isso está falando ali em cima no texto, ó. Aqui, ó. Aqui diz que the deadline follows. O prazo, ele segue meses de debate nacional sobre a vacinação obrigatória. Aqui não fala que não tem prazo final. Fala que tem, mas o prazo ele segue meses, né? Então também não procede. A Delta fala que os pais, eles encaram fines são multas se eles não estão imunizados na Itália. Essa informação está incompleta. Na verdade, se eles quem, né, que está falando, esse eles está se referindo aos pais. Mas, na verdade, são os filhos deles. Então, novamente, ó, olha a importância de tu ler o texto e entender. Se tu vai por bizu, tu poderia errar essa questão. O que fala, né, no texto? Fala que os pais das crianças, é aquela informação que eu falei para você, né, de 6 aos 16 anos, se eles não estão imunizados, eles têm, aí fala, né, fala que os pais eles têm que encarar uma multa. Se as crianças não estão imunizadas e não os pais, entendeu? Então tá incorreto. E a ECO é uma informação não totalmente contrária, né? Mas assim, não é coerente. Fala que a Itália proíbe as campanhas de imunização nas escolas. Não faz sentido a Itália proibir campanhas de imunização na escola se ela quer que as pessoas se vacinem, entendeu? Então a ECO, ela é totalmente fora de contexto. 9, letra alfa pra gente. E por fim, galera, nossa nossa questão delta, basicamente é pra gente interpretar a palavra grace periods, que tá aqui. Tá perguntando o que essa palavra significa, né? Eu não sei vocês, mas quando acho que eu nunca tinha visto essa expressão, mas quando eu li no texto eu consegui sacar. E de novo, não que seja fácil, não que seja difícil, não é porque eu sou professor, não sei o que, sei mais, babá. Não, é porque é prática. Tô toda semana fazendo questões de interpretação. Na Bravo Class, com os alunos. Cara, a gente melhora esse olhar para tirar pelo contexto, tá ligado? Então, melhora muito, melhora muito. Enfim, grace periods. Cara, dá pra tirar pelo contexto. Dá pra tirar.
Vamos lá, parágrafo 3, né? 1, 2, 3. Ó, vou ler daqui até aqui que dá pra gente já pegar pelo contexto. Vem comigo, ó. There have been... Ó, em outras áreas não há casos reportados, enquanto ainda outros... Calma, eu vou traduzir de outra forma aqui para ficar melhor. Em outras localidades não há casos reportados, enquanto ainda outras localidades têm recebido um grace period, um período de graça, de alguns dias beyond, além do deadline, além do prazo final. Cara, ó, além do prazo final. O que são dias além de um prazo? São dias extras, são tempo extra. Entendeu? É isso. Grace period é isso. É um tempo extra. Extra time. Não é nenhuma dessas outras. Grace period é extra time. Brabos, brabas, chegamos a 1 hora de live. Quer dizer, de aula. Vamos a 1 hora de aula. Galera, espero que vocês tenham gostado. Né? Eu gosto muito da nossa energia aqui ao vivo, mas sendo incapaz, não é por isso que eu não vou cumprir o compromisso com vocês. A gente tá junto sim. Aliás, vamos pra nossa foto? Pra nossa foto braba da noite? Não é por isso também que não vai ter a foto braba da noite. Quero ver quem assistiu essa aula até o final e quem vai postar. E posta lá com o melhor bizu que tu viu. Beleza? Posta lá. A gente falou aqui de algumas questões muito massa. Posta lá, comenta o melhor bizu pra tu da noite. Ou do dia. Dependendo da hora que tu estiver assistindo isso aqui. Beleza? Me marca lá e posta seu bizu. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu faço isso aqui de coração. Tamo junto. Não esquece de dar aquela moral pra mim. Deixa o like, deixa um comentário aqui também pra ajudar no YouTube. Mesmo tu compartilhando a foto lá, dá essa moral aqui no YouTube também, tá? Tamo junto, galera. Até a nossa próxima aula e valeu!